Muitas vezes achamos que pecado é pecado e que todos são iguais aos olhos de Deus. Mas e se eu te disser que existem pecados que são piores do que outros? A verdade é que a Bíblia fala de alguns pecados que são muito mais destrutivos, não só na nossa vida física, mas também sentimental e espiritual. Quer a prova disso? Então leia comigo o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. A Bíblia trata a sexualidade com tanta seriedade, que nos ordena fugir deles, ao contrário dos outros, que ainda podemos lutar contra. Contudo, muitos fecham os olhos para o que diz a palavra de Deus, apenas porque fugir dos pecados sexuais é uma tarefa difícil. Irmão, existem 4 pecados sexuais que carregam uma carga espiritual demoníaca, daquelas que vai muito além do que os olhos podem ver. Estes 4 pecados são incentivados por demônios que têm a missão de desviar os cristãos dos caminhos de Deus, bem como garantir que nunca se salvem aqueles que ainda não conheceram a Cristo. Pode parecer assustador, mas é um alerta que todos nós precisamos ouvir para entender o quanto esses pecados podem destruir nossa conexão com Deus e nossa vida aqui na Terra. Antes de mais nada, preciso deixar algo claro a respeito deste tema tão delicado. A sexualidade foi, sim, criada por Deus e nos foi dada para termos prazer, mas prazer exclusivamente dentro do casamento, que é o plano de Deus desde o começo. E para não alongarmos muito este vídeo, vou deixar na descrição, logo abaixo, um texto esclarecedor com várias passagens que citam o sexo, o prazer sexual e seu papel no plano de Deus. Sim, estamos falando de algo muito sério, e te garanto, este conhecimento vai mudar sua visão sobre os pecados sexuais, coisa que está se tornando normal até entre alguns crentes. Eu nem consigo imaginar o quanto Cristo se entristece ao ver que seu sacrifício na cruz para nossa reconciliação com Deus está sendo trocado por alguns instantes de prazer carnal. E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal se esta mensagem falar ao seu coração. Combinado? Sabe, Deus criou a sexualidade com um propósito lindo, puro e cheio de significado. Desde o começo, a união entre um homem e uma mulher, no casamento, foi projetada para ser algo especial, sagrado. Mas, como tantas outras áreas da nossa vida, o inimigo tenta corromper o que é santo. E é aí que esses 4 pecados entram. Então, vamos entender cada um deles com calma e base bíblica, evitando qualquer tipo de religiosidade. Você está pronto? Então vamos começar. Primeiro pecado, a masturbação, o pecado contra o templo do Espírito Santo. Vamos começar com um que muitos evitam falar, a masturbação. A Bíblia não menciona essa prática diretamente, mas lá em 1 Coríntios 6, verso 19, Paulo nos lembra: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês? Isso já nos dá uma ideia da seriedade que Deus dá ao nosso corpo. A questão aqui não é só o ato em si, mas o que ele envolve. Geralmente, está associado a pensamentos impuros, desejos carnais, coisas que nos afastam da santidade que Deus espera de nós. E vamos ser honestos, muitas vezes, depois de cair nesse pecado, o sentimento que vem é de culpa e vergonha, né? Parece que a relação com Deus esfria e ele fica meio distante. Isso porque a masturbação nos causa, além de uma mudança hormonal, que rouba nossa motivação e energia, também pode gerar uma sensação de impureza ou indignidade. Já espiritualmente, este pecado contamina nossa alma e enfraquece nosso espírito, diminuindo a capacidade que temos de nos conectar com Deus. Psicologicamente, o ato nos aprisiona em um ciclo, onde a pessoa acaba se isolando de amigos e de irmãos na fé, por sentir que está constantemente falhando com Deus. E esse ciclo pode impedir a gente de formar relacionamentos saudáveis, já que a nossa visão sobre o que é intimidade e amor fica distorcida. Esse pecado pode parecer menor ou inofensivo, porque ele não causa nenhum mal visível imediatamente. Mas com o tempo elimina nossa capacidade de nos aproximarmos de Deus e das pessoas ao nosso redor. Deus criou nosso corpo para ser um templo, um lugar onde o Espírito Santo habita. Então, é nosso dever cuidar dele com reverência. E este fato está diretamente ligado ao próximo pecado. Antes, não se esqueça de deixar seu like se este vídeo estiver falando ao seu coração. Segundo pecado, a pornografia, a armadilha da imoralidade sexual. Agora vamos falar sobre algo que está bem presente nos dias de hoje, a pornografia. Jesus foi bem claro quando disse: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. A pornografia é exatamente isso. Ela nos leva a cometer pecado não só com os olhos, mas com a mente e o coração.
O problema da pornografia é que ela distorce completamente o que Deus criou para ser puro e sagrado. Em vez de ser uma expressão de amor dentro do casamento, a pornografia transforma a sexualidade em algo egoísta, onde o prazer vem acima do respeito ao outro. E isso é devastador, tanto para quem consome quanto para os relacionamentos que a pessoa tem. Casamentos são destruídos, a confiança é quebrada, e a intimidade sincera acaba se perdendo. Você já percebeu que, muitas vezes, quem consome pornografia começa a se isolar, a perder o interesse pelo cônjuge ou a criar expectativas irreais sobre o sexo? Isso porque a pornografia nos faz ver as pessoas como objetos, e não como seres criados à imagem de Deus. Sério, preciso te contar algo que me deixou chocado. Outro dia, vi nos noticiários que as taxas de violência contra a mulher dispararam. Infelizmente, existe uma relação direta entre a hipersexualização a que somos expostos todos os dias, a objetificação das mulheres e essa alta escandalosa na violência contra as mulheres. Além dos impactos nas relações, espiritualmente, a pornografia nos afasta de Deus. Ela cria uma barreira que nos impede de viver em pureza e santidade. Quem está preso nesse vício, muitas vezes sente que não consegue estabelecer uma comunhão com Deus. Isso acontece porque o nosso espírito está enfraquecido, e isso é exatamente o que o inimigo quer, nos distanciar da presença de Deus. Irmão, eu não quero impor regras aqui, pois também sou falho, como todos nós. Mas a verdade, tanto bíblica quanto científica, é clara. A pornografia traz incontáveis impactos negativos para a nossa vida. Por isso, eu te convido a não confiar somente nas minhas palavras, mas sim a pesquisar sobre os impactos do consumo de pornografia traz ao corpo, ao cérebro e ao nosso psicológico. Garanto que você vai se surpreender com as provas que vai encontrar. E antes de finalizar este segundo pecado, gostaria de te convidar a deixar seu comentário a respeito desses dois primeiros pecados, a masturbação e a pornografia. E se você tiver um testemunho sobre eles, não deixe de relatar aqui abaixo, pois mais pessoas podem ser encorajadas e abençoadas ao ver que outros encontraram libertação desses pecados demoníacos. Terceiro pecado, a fornicação, uma conexão que vai além do físico. A fornicação, que são relações sexuais fora do casamento, é outro pecado que traz consequências sérias. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Bíblia em 1 Coríntios 6, verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Por que esse pecado é tão grave? Porque o sexo não é apenas algo físico. Ele cria uma conexão espiritual profunda entre as pessoas. Deus planejou essa união para ser vivida dentro do casamento, um laço indissolúvel entre marido e mulher. Mas, quando isso acontece fora desse contexto, traz confusão, dor e, muitas vezes, perda do propósito divino para a nossa vida. Eu sei que muitos jovens cristãos lutam com isso, porque o desejo da carne ainda fala mais alto. Mas a verdade é que a fornicação causa um desgaste emocional e espiritual enorme. Relacionamentos que começam com esse pecado muitas vezes carecem de estabilidade, porque eles não estão alicerçados na vontade de Deus. A fornicação pode atrasar e até destruir o propósito de Deus para a sua vida. Além das consequências emocionais, ela traz uma barreira espiritual entre você e Deus. A intimidade com Deus fica comprometida, e a sensação de culpa pode te afastar do caminho que Ele preparou para você. Se você está gostando dessa mensagem, deixe seu like e inscreva-se no canal. Quarto pecado, a adultério, a destruição da confiança e da alma. Por último, mas certamente não menos importante, temos o adultério. A Bíblia é direta quando fala desse pecado. Em Provérbios 6, verso 32 está escrito: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede destrói a si mesmo. O adultério é uma traição não só contra o cônjuge, mas também contra Deus, que instituiu o casamento como uma aliança sagrada. Quando olhamos para a história de Davi e Batseba, vemos como um ato de adultério pode trazer consequências devastadoras. Davi, um homem segundo o coração de Deus, acabou caindo nesse pecado e enfrentou inúmeras tragédias familiares e emocionais como resultado. O adultério corrói a alma, destrói a confiança e pode arruinar um casamento que, aos olhos de Deus, deveria ser uma aliança eterna. Mesmo depois do arrependimento, as cicatrizes emocionais e espirituais são profundas. A culpa, a vergonha e o remorso que acompanham esse pecado podem te afastar da família, de pessoas e da comunhão com o Senhor. No entanto, assim como para Davi, há perdão e restauração, mas as consequências muitas vezes permanecem. Agora, o que podemos fazer diante de tudo isso? O primeiro passo é reconhecer que Deus, em sua graça infinita, oferece perdão.
Esses pecados podem ser graves, mas não há nada que o sangue de Cristo não possa redimir. A Bíblia nos chama a viver em santidade, buscando sempre o domínio próprio e lembrando que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Se você se encontra preso em algum desses pecados, saiba que há esperança. Deus é misericordioso e está sempre disposto a perdoar quem se arrepende de coração. A vitória sobre esses pecados começa com o reconhecimento de que precisamos da graça de Deus para resistir à tentação e viver de acordo com seu plano para nossa sexualidade. Lembre-se, Deus nos criou para viver em pureza, em conexão plena com Ele. E quando buscamos viver de acordo com seus padrões, experimentamos a verdadeira liberdade. Agora, se você está arrependido e disposto a largar estes pecados para viver uma reconciliação com Deus, através da graça de Cristo, eu te convido a orar, neste momento. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, venho à tua presença com o coração quebrantado e humilde, reconhecendo meus pecados e falhas diante de ti. Assim como Davi clamou, eu também te peço. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Perdoa-me por todas as vezes que me deixei levar pelos desejos da carne, pelas práticas de imoralidade que afastam meu coração de ti. Eu reconheço que pequei contra ti e que preciso desesperadamente da tua misericórdia. Senhor, quebra todo o laço de pecado que ainda me prende. Quebra toda influência maligna sobre minha área sexual e purifica-me completamente. Não quero mais viver preso a esses hábitos destrutivos, mas quero ser livre em ti, Pai. Renova minha mente, limpa meus pensamentos e faz com que meus olhos sejam voltados para a tua santidade. Que o teu Espírito Santo preencha cada vazio dentro de mim. Guia-me em caminhos de justiça e retidão. Ajuda-me a viver uma vida de pureza, Senhor, onde meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações reflitam a tua vontade e o teu amor. Eu entrego a ti meu coração, minha mente e meu corpo. Fortalece-me para resistir às tentações, e que a tua graça me sustente todos os dias. Eu confio no teu poder transformador, sabendo que em ti há renovação e cura. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você concorda com esta oração, declare seu amém aqui nos comentários. Eu espero que esta oração e esta mensagem reveladora sobre a sexualidade e os 4 pecados sexuais mais perigosos da Bíblia tenha aberto seus olhos para as armadilhas que o inimigo pode estar utilizando para te manter distante de Deus. Este conteúdo não teve qualquer intenção de te acusar assim como os fariseus faziam, pois Jesus, nosso mestre, os condenava justamente suas hipocrisias. Mas sim, este vídeo tem o objetivo de mostrar as verdades do Evangelho, para que todos nós possamos crescer em Deus e nos tornarmos mais parecidos com Cristo a cada dia. Porém, veja, esta transformação não termina aqui. Este conteúdo ter chegado até você pode ter sido um chamado de Deus para a sua vida, te convidando a se voltar mais a Ele. E para isso, é crucial que você mantenha uma rotina devocional, com oração e leitura da Palavra de Deus. Por isso, vou deixar aqui, no primeiro comentário fixado, o link para um devocional rápido e poderoso, que vai renovar e fortalecer sua conexão com Deus como nunca. Então, se você sente que precisa buscar e experimentar mais de Deus, não deixe para amanhã. Clique no link e comece hoje mesmo a fazer este devocional poderoso. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra.